Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, para liberar o seu coração, está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, dos versos 11 até o 13, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. O grande propósito de Deus é nos dar vitória. O grande objetivo do Senhor, o propósito é nos dar vitória. O grande objetivo de Deus, através do seu trabalhar em nossa vida, é nos dar saúde, saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, é nos fazermos felizes, é nós sermos e termos uma vida financeira estabilizada, é vivermos bem-sucedidos na caminhada com o Senhor. E eu quero falar a respeito de 6 conselhos que abrem as portas de Deus em nossas vidas. Abre a porta do agir de Deus na nossa vida. O primeiro conselho que o Senhor nos dá nessa manhã é: não aceite o sofrimento como estilo de vida. Muitas pessoas, elas entram nesse ambiente de sofrimento e elas se conformam com o sofrimento. Tem pessoas que já se conformaram com a vida de sofrimento. Elas dizem assim: eu não tenho sorte, eu sou muito ruim. Sabe, queridos, nessa manhã o Senhor está dizendo: não aceite o sofrimento sobre a sua vida. Isso não pode fazer parte da sua vida. Nessa manhã diga com fé: eu acredito que Deus ele vai me abençoar. Porque você, irmão, só está vivo, meu irmão, minha irmã, nessa terra. Você só está vivo, respirando, porque Deus tem um propósito. Deus tem algo para a sua vida. Deus ainda tem um plano para se cumprir na sua vida. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Deus, ele acredita que você pode chegar lá e você pode conquistar e sair desse ambiente que te aprisiona dentro de um sofrimento. Então, o primeiro conselho: não aceite o sofrimento como estilo de vida. O segundo conselho para viver essa provisão e essa bênção do Senhor sobre nós é: pare de pensar como os outros. Pare de pensar como a maioria e como as pessoas pensam. Sabe, irmãos, se Abraão tivesse pensado como Ló, já imaginou o seu sobrinho Ló? Talvez e com certeza Deus não teria cumprido todo o plano e toda a promessa que havia para se cumprir através da vida dele. Se José tivesse pensado como seus irmãos, já parou para pensar? Talvez José, ele não chegaria ao governo do Egito e Deus não cumpriria aquilo que o Senhor trouxe num sonho, que o levantaria como autoridade e para governar. Ele talvez ficaria como escravo e preso ou morto naquele lugar ali no Egito. Se Jacó não tivesse pensado como Esaú, seu irmão, Jacó, ele não tinha recebido o direito da bênção do seu pai, da primogenitura, que Esaú abriu mão por um prato de lentilha, que Esaú não reconheceu, Esaú não valorizou aquilo que Deus tinha para ele. Jacó, ele viveu tudo que Deus tinha, porque ele não pensou como Esaú. Já imaginou se Davi tivesse pensado como Saul? Certamente o gigante Golias tinha derrotado todo o exército de Israel. Israel tinha sido derrotado naquela guerra, mas Davi se levantou e derrotou o gigante, porque a maneira de pensar desses homens de Deus não era como dos outros. Ele sabia que tinha um Deus que o fortalecia, que tinha uma palavra de vida, um Deus que estava com eles no meio de toda e qualquer batalha.
Paulo diz em Filipenses 4,13, naquilo que ele pensa, ele diz: eu posso, e porque eu penso nele, eu posso todas as coisas, que eu tenho um Deus que me fortalece. Eu tenho um Deus que me fortalece. Então pare de pensar como os outros. Terceiro conselho: seja fiel a Deus, mesmo quando tudo for contrário. Seja fiel a Deus. A Bíblia diz lá no livro de Daniel, capítulo 3, no versículo 17 até o 18, que Sadraque, Mesaque e Abednego, diante do rei, ele diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrarmos, ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente, e também das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, fique sabendo de algo, ó rei, que nós não prestaremos culto a outros deuses, nós não adoraremos a outros deuses, a não ser o nosso Deus. Esses amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam prontos a obedecer o Senhor, mesmo em toda e qualquer situação que eles pudessem viver. Sabe, irmão, ser fiel a Deus, ser fiel à palavra de Deus, ser fiel ao propósito de Deus, mesmo quando tudo parece contrário na nossa vida. O conselho de Deus: creia em Deus e na sua palavra. Creia em Deus, na sua palavra. Seja fiel a Deus. Quarto conselho: não tenha medo de mudanças. Tem gente que até tem vontade de mudar, mas tem medo de mudar. Tem gente que até diz assim: eu não consigo mudar. Muitas vezes eu não consigo, eu não quero. Muitas vezes eu não posso, eu não quero mudar. Irmãos, Deus vai mudar a história da sua vida, mas para que Deus mude a história da sua vida, para que Deus reverta o cenário da sua vida, para que a mão de Deus e a provisão de Deus venha sobre a sua vida, precisa entrar-se num processo de mudança. Mas tem um preço. A mudança tem um preço. O processo de mudança muitas vezes vai gerar dor, porque ela dói. Eu gosto de lembrar da transformação da lagarta para a borboleta. Quando a borboleta, para sair do casulo, o processo que chama é crisália, porque ela entra em crise, ela entra em crise para que haja uma transformação, ela se torna uma borboleta. Muitas vezes algumas crises dentro de nós será necessária para haver uma mudança. Muitas vezes algumas dores internas será necessária para que verdadeiramente nós possamos mudar. A dor do arrependimento genuíno, a dor da confissão do pecado genuíno, a dor da renúncia genuína é necessária, porque a mudança, ela exige um risco. O risco que ela exige é que nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas para viver aquilo que Deus tem para nós. Quinto conselho: elimine da sua vida tudo que tira as suas forças. Não pode haver na sua vida um ladrão que está te roubando a sua vida. Não pode haver na sua vida uma situação que rouba a sua alegria, que roube a sua paz. Uma situação, uma amizade. A Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Gastos desenfreados, sabe? O desequilíbrio no consumismo, no gasto, que te leva a dívidas. Elimine da sua vida tudo que tire as suas forças. Sexto conselho e último nessa manhã do Senhor: aprenda a ser grato a Deus em todo o tempo. Tenha uma vida de gratidão a Deus em todo o tempo. O apóstolo Paulo diz à igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 18, eles dizem: em tudo. Olha só que Paulo diz: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo deem graças. Ou seja, seja grato a Deus. A ingratidão, queridos, ela gera ira. Se tudo está difícil, seja grato a Deus, louve ao Senhor, louve ao Senhor.
Você está desesperado, essa situação está te desesperando a sua vida, tirou a sua paz. Começa a louvar o Senhor, começa a ser agradecidos a Deus pela vida, pelo privilégio de você poder buscar a Deus. Você ter um Deus que pode mudar todo e qualquer cenário. Porque o nível de agradecimento na minha vida e na sua vida estabelecerá o seu nível de relacionamento com Deus. Portanto, seja grato a Deus, seja grato ao Senhor, em tudo, em toda e qualquer situação, deem graças a Deus. Então, os conselhos que o Senhor nos dá nessa manhã: primeiro, não aceite o sofrimento como estilo de vida. Segundo, pare de pensar como os outros. Terceiro, seja fiel a Deus, mesmo quando tudo for contrário. Quarto, não tenha medo de mudanças. Quinto conselho, elimine da sua vida tudo que tira as tuas forças. E sexto conselho, aprenda a ser grato a Deus em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe com essas palavras nessa manhã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.